Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Emagrecimento e Bem-Estar da BHFM. Eu sou a Débora Rodrigues, nutricionista e professora do UniBH. Saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. O assunto de hoje é alimentação e endometriose. E para falar sobre esse assunto, eu convidei uma nutricionista muito especial que está aqui comigo, que é a Renata Nunan. Ela é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica e esportiva, possui formação em saúde da mulher e fertilidade. Atualmente, a Renata faz pós-graduação em psicologia e atua em consultório particular, atendendo, inclusive, muitas mulheres com endometriose. E a Renata mesmo tem a doença, não é isso? Sim, inclusive foi por esse motivo que eu migrei de área. Eu comecei trabalhando na esportiva, mas pela minha história de vida, pela minha trajetória, o tanto que a nutrição fez diferença na minha condição de saúde, eu migrei de área e hoje atuo na saúde da mulher e 90% das minhas pacientes têm endometriose. Então, gente, é a melhor pessoa para conversar com a gente sobre esse assunto. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada já de antemão por ter aceito o convite, tá? Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Então, vamos lá. Renata, você consegue explicar em meias palavras, de uma forma bem objetiva, o que é a endometriose? Com certeza. A endometriose é uma doença inflamatória crônica em que o tecido que reveste internamente o útero, a gente tem um tecido semelhante a esse endométrio se desenvolvendo fora da cavidade uterina. Então, tem esse tecido interno, que reveste internamente o útero, ele se desenvolve, tecido semelhante ao endométrio, se desenvolvendo fora do útero. Então, pode ser no ovário, pode ser no intestino, atrás do útero, tem literatura mostrando endometriose até no pulmão. E aí esses focos que não deveriam estar lá vão desencadeando processo inflamatório, por isso que é uma condição que desencadeia muita dor. Pois é, aí pensando nos sintomas, a dor, ela é localizada, ela é generalizada? Como são esses sintomas? A dor da endometriose, ela não é muito associada necessariamente ao local que ela acomete. Porque o processo inflamatório, por si só, ele acaba desencadeando dores que vão muito além do local. Então, pode ter ali um foco, por exemplo, atrás do útero. Pode ter algum acometimento do nervo ciático. E aí pode dar uma dor na perna. Então, se tem endometriose no diafragma, pode dar dor no ombro. Mas, no geral, os sintomas da endometriose, todos eles envolvem alguma dor. Então, a gente tem a disúria, que é a dor para urinar, a disquesia, que é a dor para evacuar, a dor pélvica crônica, que pode aparecer ao longo de todo o ciclo. A gente tem a dificuldade para engravidar, tem a dor na menstruação, que seria a dismenorreia, e que na literatura eles colocam como 6D da endometriose. Então, eu falei a disúria, a disquesia, dispareunia, que é a dor na relação que eu ainda não tinha falado, dor pélvica crônica, dificuldade para engravidar e dor para menstruar. Então, esses são os principais sintomas associados à endometriose. E aí você falou muito da condição inflamatória da doença, né? Uhum. Aqui no nosso podcast, inclusive, a gente já discutiu muito sobre essa relação entre inflamação e alimentação. Você poderia colocar para a gente se existe uma associação entre alguns padrões alimentares, entre alguns alimentos que a gente consome no desencadear dessas manifestações, desses sintomas? Isso é muito até controverso, porque tem pessoas que demonizam alimentos específicos. A gente vai abordar isso mais à frente, mas eu acredito que não existe um alimento inflamatório, não existe algo isolado, mas um contexto alimentar pró-inflamatório. Da mesma forma que não existe um único alimento, assim, que vai ser, você vai consumir esse alimento, vai ser anti-inflamatório e vai acabar com seus problemas. Da mesma forma, não existe um alimento pró-inflamatório. Eu acho que é um contexto alimentar. Então, quando a gente diz respeito a uma alimentação mais ultraprocessada, uma alimentação com menos alimentos naturais, isso é algo que vai sim ser favorável ao aumento do processo inflamatório. Mas não necessariamente um único alimento, mas um contexto alimentar, sim, e na endometriose isso é bem relevante. Tá, e aí a gente já falou aqui também, e eu acho que é muito legal se você conseguir falar sobre isso. A gente já conversou sobre relação entre microbiota, alimentação, resposta inflamatória e, pelo que você está colocando aqui, tem tudo a ver com endometriose, né? Tudo. E A endometriose, a gente tem uma prevalência de aumento de sensibilidades intestinais,
um aumento de síndrome do intestino irritável, exatamente por causa desses marcadores inflamatórios. Então, a gente sabe que o intestino ali é uma porta de entrada, e a partir do momento que a gente tem um aumento de permeabilidade intestinal, que a gente tem um desequilíbrio dessa microbiota, isso é um cenário que vai cada vez mais desencadeando esses processos inflamatórios. Então, por si só, a endometriose já é uma condição inflamatória. A partir do momento que a gente tem um intestino em desequilíbrio, que também é um fator que agrava a inflamação, então é como se fosse uma coisa puxando a outra, uma cascata inflamatória extremamente exacerbada. Então, eu posso partir do pressuposto que a pessoa tem endometriose. Se ela não cuida do intestino, ela vai ter um agravamento dos sintomas, por exemplo. Total. De todos os sintomas e até mesmo da condição de predominância estrogênica, que é um dos fatores associados à piora da endometriose, porque a predominância estrogênica, ela não necessariamente é a pessoa ter muito estrogênio, é um desbalanço entre estrogênio e progesterona. E quando a gente tem um processo de desequilíbrio intestinal, essa predominância estrogênica ela pode ficar ainda mais exacerbada. E isso tem muito a ver com a microbiota, correto? Totalmente. Você consegue explicar pra gente essa relação entre estrogênio, microbiota, intestino? A gente tem naturalmente no intestino micro-organismos que a gente tem uma denominação que é o estroboloma, que são bactérias intestinais responsáveis pela metabolização do estrogênio. Isso é algo que todas as mulheres têm e é algo que é necessário para fazer um equilíbrio hormonal. A partir do momento que esse estroboloma, existe um processo de desequilíbrio na microbiota, esse estrogênio, a partir do momento que ele é metabolizado por esses micro-organismos, ele vai desconjugar o estrogênio e esse estrogênio vai ser reabsorvido. Em uma mulher que já tem uma condição de predominância estrogênica, quando há um desequilíbrio da microbiota intestinal e esse estrogênio acaba sendo reabsorvido demais, por mais que seja um processo que acontece naturalmente, quando esse estrogênio é reabsorvido, isso é algo que favorece tanto o processo inflamatório quanto, eu diria assim, de forma leiga, como um alimento para o foco de endometriose. Porque o estrogênio é um hormônio que alimenta o foco. Então, se você tem uma reabsorção intestinal desse estrogênio, consequentemente, isso também vai influenciar. Então, um dos pontos de partida para o tratamento da endometriose é a gente tratar essa permeabilidade intestinal e a gente reduzir esse processo inflamatório que muitas das vezes começa no intestino. E aí, pensando nesse tratamento, o uso de pró e prebióticos seria uma estratégia? São estratégias extremamente relevantes, mas que a gente precisa ter uma cautela, principalmente se esse intestino está muito permeável, se ele não está apto para receber esse micro-organismo. Então, às vezes, pode ser uma paciente que já tem um super crescimento bacteriano. Aí, às vezes, o probiótico não seria tão interessante como ponto de partida. O prebiótico, a gente pode até começar a utilizar no início, assim, mas eu sempre prefiro melhorar essa barreira, fazer um processo de reconstrução de barreira intestinal para depois mexer em micro-organismos. Então, claro que a gente pode incluir fibras e tudo, mas, por exemplo, um suplemento prebiótico, uma fibra que a gente vai inserir de forma não alimentar, talvez eu prefira incluí-la em um segundo momento em que esse intestino já está mais equilibrado para receber. Porque, às vezes, quando o intestino está muito bagunçado e a gente entra com um probiótico, aquela mulher que às vezes está distendendo demais, a endobele, que é um sintoma muito característico, que é aquela barriguinha de grávida mesmo, às vezes aquele intestino não está preparado para receber esse probiótico, ao invés de ajudar, ele pode atrapalhar. Então, eu já tive pacientes que eu peguei utilizando, como primeira consulta, já vinha com uma prescrição de probiótico antes. E aí ela relata que quando começou a usar, notou que piorou. Então, não é que o probiótico seja ruim, o probiótico é extremamente relevante, a gente tem literatura falando a respeito da melhora, os prebióticos nem se fala, porque eles vão alimentar as bactérias boas intestinais, só que acontece que a gente precisa que esse intestino esteja pronto para isso. Então, não são todas as pacientes que eu acho interessante a gente começar como uma estratégia de ponto de partida. Mas, sem dúvidas, é algo que melhora muito, assim, esse desequilíbrio de microbiota é algo muito comum em portadores de endometriose. Então, é muito comum ter candidíase de recorrência. E aí, às vezes, fica focando ali na microbiota vaginal e muitas vezes isso começou lá no intestino. Então, é importante a gente primeiro arrumar, faxinar a casinha e depois vai colocando coisas a mais.
Eu acho que esse termo de faxinar é importante, porque o probiótico é maravilhoso, só que ele tem o momento certo de ser inserido, né? Exato. E aí, antes disso, a gente precisa corrigir a alimentação, que é um desafio. É a base. A gente, às vezes, querendo suplementar demais, que adianta a gente ficar colocando um tanto de suplemento se o básico essa mulher não faz, se esse intestino não está nem apto para absorver adequadamente esses suplementos. Então, acho que a suplementação é muito importante, mas tem outras questões que a gente precisa lidar antes. A pessoa que não está disposta a fazer essas mudanças alimentares, a melhorar os hábitos, dificilmente a suplementação vai fazer o efeito esperado que ela poderia fazer. Então, você pode colocar para gente, Renata, qual seria um padrão assim alimentar adequado pensando na endometriose? É claro que a gente sabe que a dieta ela é individualizada, mas existem alguns alimentos que normalmente aparecem numa dieta para endometriose, ou então algum padrão de dieta que a gente conhece no mundo que poderia ser aplicado a essas mulheres, né? Na literatura, a gente tem o padrão alimentar do Mediterrâneo. Então, a dieta do Mediterrâneo é uma dieta muito estudada, acho que não só para endometriose, para diversas condições de saúde. Mas o que eu sempre falo e vou sempre repetir é aquela clássica frase de descascar mais, desembalar menos. Tem alimentos que às vezes são saudáveis, mas que podem não ser interessantes para as mulheres com endometriose. Às vezes, se tem um intestino muito sensível, a gente pode ter que ir para a linha de um protocolo low FODMAP, que visa ali reduzir os carboidratos mais fermentáveis. Então, acho que, no geral, eu prefiro muito mais que essa mulher foque em incluir alimentos mais naturais, alimentos saudáveis, com potencial anti-inflamatório. Então, a gente entra aí com a cúrcuma. A gente tem, eu lembro até que eu fiz um trabalho na faculdade falando sobre a alicina. É mesmo. Numa disciplina que você ministrava. Então, a gente tem, os alimentos, eles são remédios. E se a gente sabe usar estrategicamente esses potenciais que os alimentos podem oferecer, isso é maravilhoso. Então, acho que procurar uma profissional que seja ali capacitada para orientar um planejamento alimentar que vai focar principalmente ali na questão da qualidade alimentar. A gente não ficar pensando muito no que excluir, mas naquilo que você pode incluir. Que eu vejo que hoje em dia a internet está demonizando muitos alimentos. Então, a mulher com endometriose, ela já chega para atender comigo já com um tanto de coisa, uma chuva de informação que pegou ali na internet falando que tudo é proibido e, na verdade, ela não faz o básico, que é comer alimentos naturais. Tá. Pensando nisso aí, Renata, dos alimentos anti-inflamatórios, a gente tem um que é clássico, que é o ômega 3. Uhum. Ele seria uma opção na endometriose? Maravilhoso. A gente tem 2 tipos, né, de ômega 3, 2 frações, né? E muitas vezes as pessoas acabam confundindo. Eu vejo que pessoas olham ali o ômega 3 e falam, qualquer um é para endometriose. Não necessariamente. Então, é importante a gente pensar em um ômega que tenha uma maior concentração de EPA do que de DHA. E às vezes a mulher pega lá e fala, ômega 3 é bom. Quando vê, comprou um ômega com quase nada de EPA e tem muito DHA. Então, pensando numa cognição, faria sentido. Mas na endometriose, a gente precisa pensar nas vias anti-inflamatórias. Então, o ômega 3 é super relevante, mas ômega 3 que seja de qualidade, então que tenha selos de qualidade, que não seja um ômega 3 em frasco transparente, porque o ômega 3 ele pode ser facilmente submetido à oxidação, e que seja um ômega com maior concentração de EPA do que de DHA. Maravilha. E os alimentos que são demonizados, assim, né? Na verdade, a gente tem alguns que são um pouco polêmicos na endometriose. Você poderia falar para a gente sobre leite e glúten, por exemplo? Isso é bem assim, a gente não tem um consenso na literatura a respeito. Tem até um estudo que fala muito sobre essa questão de não ter evidência a respeito do glúten. Que a dieta isenta de glúten não é algo recomendado, uma vez que não há uma evidência científica sólida com relação a isso. Mas o que eu acredito, e assim, com base no meu estudo e de prática clínica, eu vejo que é muito mais sobre o contexto em que esses alimentos estão inseridos, então, o contexto em que os lácteos e o glúten estão inseridos numa rotina alimentar. Então, a maioria desses alimentos são alimentos industrializados, ultraprocessados, com aditivos químicos, com conservantes, corantes, que são coisas que podem agravar o processo de permeabilidade intestinal.
Então, eu acho que não demonizaria o glúten em si, ou a caseína, ou a lactose, mas entender que esses alimentos são alimentos que, na maioria dos casos, são alimentos ultraprocessados que, de fato, não devem fazer parte de uma rotina alimentar. Então, o consumo pontual eu não vejo como um problema, a não ser que a gente esteja fazendo, por exemplo, um protocolo de modulação intestinal um pouco mais agressivo ali, que a gente precisa realmente restringir. Então, ao meu ver, é mais interessante é a gente dosar a quantidade. Então, se essa mulher, por exemplo, acorda, come pão, de tarde come pão, de noite come macarrão, a gente vai ter que dar uma ajustada nisso, porque o contexto em que esses alimentos são inseridos são alimentos que podem sim favorecer processos inflamatórios. Então, eu não sou muito da linha do radicalismo, mas também não acho que é um alimento que deve ser consumido várias vezes ao dia. Com relação aos lácteos, a gente tem ali que os lácteos eles têm um fator imunológico também associado ao consumo deles. Nessa questão intestinal ali, se é uma paciente que já tem uma tendência a ativar vias inflamatórias com o consumo do leite, por exemplo, então questões imunológicas mesmo, de alergia, isso pode sim ser um agravante. Então, acho que não dá pra gente generalizar. E toda mulher com endometriose não pode comer lácteos, toda mulher com endometriose não pode comer glúten. Não é bem assim. A gente sabe que é uma condição que pode ter um aumento de uma sensibilidade intestinal, então a gente tem sim que ter cautela com relação a esses alimentos, mas não é aquilo de radicalismo. Teve um infeliz dia que eu resolvi entrar num grupo de mulheres com endometriose. E assim, eu entrei como profissional. E na realidade, eu cheguei lá, eu fiquei horrorizada assim com as coisas que eu via, de mulheres que estavam se privando de vida social, porque tinham um diagnóstico e não poderiam sair para restaurante porque não tinham opções, e mulheres que estavam já cada vez mais aterrorizadas, e era uma aterrorizando a outra. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu falo para os meus pacientes, se vocês verem esses grupos, se for para apoiar, para tentar ali trocar figurinha, ótimo. E aí eu concordo, eu acho que tem que ter mesmo esses grupos. Agora, se for para aterrorizar e ficar o tempo inteiro só colocando as coisas ruins que a endometriose tem ali para trazer, isso só vai te deixar pior. Então, fica esse alerta, porque eu fiquei assustada. Porque na verdade a gente tem que ter um bom senso, né? E assim, pensando aí na sua fala, a gente não pode atribuir a alguns grupos alimentares Isolados. exatamente, né, a manifestação dos sintomas e etc. Mas isso que você falou dos industrializados é algo importante, né? Que de repente não é o leite e o glúten, no caso, mas sim o excesso de industrializados, de alimentos ultraprocessados que essa pessoa consome. E a gente sempre fala aqui em todos os episódios, é impressionante, que no fim das contas é isso, a gente tem que comer alimentos mais naturais possíveis, né? Deixar de lado um pouquinho os industrializados. É claro que eles fazem parte da nossa vida. Impossível, né? Exatamente, a gente ficar sem comer, não tem como. Mas é priorizar aquilo que é in natura mesmo, Sim. os minimamente processados, e a gente tentar ter um estilo de vida mais equilibrado, né? Que o povo realmente fica focado no que excluir e esquece do que tem que incluir. E aí fica, porque eu tenho que tirar a carne vermelha, eu tenho que tirar o glúten, eu tenho que tirar o lácteos, o café, o álcool, o açúcar. Aí na hora que você vê uma condição que também pode ser agravada pela saúde mental, essa mulher, ela fica tão aterrorizada com a comida que ela começa a ter distúrbio alimentar. Piora, né? Então, assim, ao invés da alimentação estar ajudando, ela acaba atrapalhando, porque ela já fica tão tensa com, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, já tô tão preocupada que ela tá se limitando a melhorar da condição que ela tem. Você falou do álcool, e é verdade, né? Na verdade, a mulher com endometriose, ela precisa restringir álcool e cafeína também, né? É assim, no meu processo de melhora, porque quando eu tinha a endometriose muito desequilibrada, era assim, todo mês indo para o hospital tomar medicação na veia. E nenhum profissional falou isso para mim, de que se eu tivesse mudado meu estilo de vida, eu poderia ter melhoras no meu quadro. Então, a única coisa que me passavam era que eu tinha que tomar um anticoncepcional. E aí eu bloqueava a menstruação e aí eu achava que eu estava tratando a endometriose. A sorte que eu tive é que eu tive a oportunidade de estudar e
aprender e aplicar aquilo que eu aprendi na minha vida. E o álcool, na minha época de melhora, foi uma das coisas assim que não teve meio termo. Quando eu precisei melhorar, eu cortei 100%. E eu tive uma melhora muito significativa. Então, assim, não atribuo somente ao álcool. Acho que foi um Sim, contexto claro. como um todo. Mas eu excluí 100%. Hoje eu já bebo de novo. Mas eu tenho certeza que é aquilo. Se eu exagerar demais, isso pode ser um fator agravante. Então, assim, o álcool e o café. O álcool, principalmente no momento que estiver muito desestabilizada, o mais inteligente é ficar com um período restrita. A cafeína, não necessariamente excluir 100%, mas dosar ali uma xícara pela manhã no máximo. Antes de eu precisar passar por esse processo de estabilização, eu tomava café o dia inteiro. E aí era café de manhã, café depois do almoço, café de tarde. E tem também a questão da qualidade do café. Porque saiu recentemente aquela matéria, não sei se você chegou a ver, do café extra forte, que na verdade café mesmo não tem. É galho, folha, Exato. e fora substâncias tóxicas ali que acabam aparecendo depois dessas temperaturas elevadas. Então, na hora que for consumir um café, pensar em um café que seja de qualidade, com um selo gourmet ou superior, porque isso também influencia. Então, dosar ali, evitar o excesso. E o álcool, de fato, se tiver com muita dor, com processos inflamatórios muito agravados, é importante se restringir ali ao máximo. Tem uma analogia que eu gosto muito, que talvez pode acalentar, né? Que possa acalentar um pouquinho o coração de quem está passando por isso, que é seguinte, quando a gente tem um copo cheio de água, qualquer gotinha que entrar ali, ele vai transbordar. Então, é a história do álcool, a história da cafeína, dos ultraprocessados, etc. O seu copo, como era o caso do seu exemplo, né? Na época, o seu copo estava cheio, transbordando. Qualquer gotinha já transbordava. Aí você precisou passar por uma restrição mais intensa naquele período para o seu copo esvaziar e agora uma gotinha não faz aquele furdunço todo, né? Então, assim, eu acho que é mais ou menos por aí. Na nutrição, em alguns momentos, a gente faz uma dieta, um plano alimentar mais radical para exatamente isso, para esvaziar o copo, para estabilizar. E aí depois, né, tem a luz no fim do túnel, a gente vai retornando e aos poucos, até mesmo para o seu organismo entender o que te faz mal. Você entender o seu organismo, na verdade. Autoobservação. É o que eu sempre falo, porque pode ser que o glúten faça mal para alguém, mas que não necessariamente para você. Então, assim, é você entender o que eu como que não me faz bem, o que eu como que me faz bem. E aí, nesse processo, se conhecer e ver o que funciona para você, o que não funciona. Então, assim, tem paciente minha que fala, Renata, eu não posso beber de jeito nenhum. E tem paciente minha que já esvaziou o copo e hoje consome o álcool pontualmente e não tem nada. Quer dizer, uma coisa a gente pode afirmar, o álcool ele não é benéfico, ele é sim prejudicial. Então, todo mundo se beneficiaria se não bebesse, mas não é bem assim que para algumas pessoas é um enorme sacrifício, né? Então, assim, ela entendendo o contexto, né, em que esse álcool vai estar inserido, na questão da manifestação dos sintomas, e se conhecendo já é um grande passo. Não, demais, é exatamente isso. E essa analogia do copo é o que acontece. A gente esvazia ele para depois a gente avaliar. Eu sou super contra radicalismos. Tive um período bem restrita, mas eu estava muito desestabilizada. Então foi algo que eu precisei. E foram 2 meses para eu estabilizar algo que eu estava a minha vida inteira. Assim, desde que eu comecei a menstruar, eu não sabia o que era menstruar sem dor. Então, quando eu menstruo e eu não sinto cólica, eu falo assim, gente, como? Eu achava que era impossível. E aí foi todo um processo que eu fui mudando, fui entendendo, e hoje eu consigo ter esse período menstrual sem dor por causa dessas mudanças. E tem vários pacientes me falando, Renata, eu não acredito que eu estou menstruando sem dor, porque as pessoas, elas crescem achando que é normal. A minha mãe, ela tinha dor. Então, na hora que eu estava com cólica e faltava aula, ela fala, ai filha, eu também faltava aula porque eu estava com cólica. E a gente vai achar que isso é um motivo de procurar uma ajuda médica, porque isso é algo que não é normal? Porque muitas vezes a gente normaliza a dor, porque a dor, ela sempre vai ser algo que não deveria estar ali. Então, se tem cólica incapacitante, se tem que faltar trabalho, se tem que faltar escola, e sente essa dor todos os meses, é entender que isso é um sintoma que não é normal.
essa mulher que está ouvindo a gente agora, que acabou de receber o diagnóstico, ou então que não tem o diagnóstico, mas está se identificando com a sua fala, para essas mulheres, você teria algum conselho, alguma dica prática, enfim, algum caminho que ela deveria seguir para melhorar? Com certeza, eu acho que assim, não somente a questão da alimentação, que é o que a gente está falando aqui a todo momento. Óbvio que é importante reduzir alimentos ultraprocessados, priorizar uma alimentação mais natural, mas a alimentação é um dos pilares do tratamento da endometriose. A endometriose é uma doença que deve ser tratada de forma multidisciplinar. Então, a gente tem que manejar níveis de estresse, ansiedade, que hoje, assim, o que mais tem é gente com ansiedade. Então, tem que manejar níveis de estresse, tem que manejar ansiedade, para praticar atividade física, ter momentos de autocuidado, parar de querer cuidar de todo mundo, olhar um pouquinho para si. Eu acho que eu trabalho muito também, foi até um dos motivos que eu busquei ali, que hoje estou fazendo a pós-graduação em psicologia, para entender um pouquinho desse interior, né, da mente, o quanto isso também pode influenciar nas nossas condições de saúde. Então, quando eu passei pelo meu processo de melhora da endometriose, eu também precisei ressignificar várias coisas ali que eu estava amargurada. Isso foi uma limpeza. Eu tenho paciente que fala assim, Renata, eu nunca esqueço um dia que você falou comigo que era para eu liberar um perdão para minha chefe que me tratava mal. Depois que eu fiz isso, parece que a minha dor, ela desapareceu. E assim, parece papo de doido. Fantástico. Mas, às vezes, era uma coisa que ela estava, às vezes, até energeticamente reprimindo. Então, assim, é se libertar de coisas do passado que não te pertencem mais, se libertar dessa ansiedade de um futuro que a gente não sabe nem se vai estar aqui amanhã. Então, o autocuidado também faz parte da melhora. Se conhecer, conhecer o seu corpo, conhecer os sinais que ele está te dando. O corpo fala o tempo inteiro. E se a gente está atento para os sinais que o corpo dá, a gente consegue aprender muito, a gente consegue melhorar muito. Então, a endometriose não vem na vida da gente por acaso. Ela é realmente um convite para a gente olhar mais para dentro, para a gente se cuidar mais. Então, às vezes, as pessoas ficam muito nessa defensiva de porque endometriose é muito ruim. É muito difícil, é muito desafiadora. Mas quando a gente tira ela do centro da nossa vida, quando a gente assume uma posição de enfrentamento, a forma como a gente lida com ela é muito melhor. E eu falo isso, e para mim é um aprendizado constante. Então, isso não é algo que eu falo só para elas, porque eu também vivencio. Eu já tive momentos de desestabilizar da minha endometriose que eu precisei lembrar de tudo aquilo que eu ensino diariamente. E não é, na teoria é lindo. Na hora que você está com dor, você lembrar que respirar vai fazer diferença, você lembrar que você não focar na dor também vai fazer diferença, falando é lindo. Na prática, não é tão simples assim, mas é todos os dias que isso acontecer, você lembrar que você é quem manda no seu corpo. Não deixar a doença te dominar, porque eu tive, durante muitos anos da minha vida, eu coloquei a endometriose no centro da minha vida. Era tudo em volta da endometriose. Eu só sabia falar dela, que ela era muito difícil, porque ela acabava com a minha alegria. E aí, quando eu entendi que eu não era endometriose, as coisas foram se desembolando, assim, e a forma como eu lidei com a doença, como eu lido hoje, ela é muito melhor. Claro que aprendizado vai vir para a vida inteira. Eu falo disso todos os dias, eu ensino para as minhas pacientes, mas eu ainda assim preciso continuar aplicando na minha vida. Então, eu acho que isso seria o principal, se cuidar da sua alimentação, praticar atividade física, ter uma boa noite de sono, cuidar da hidratação. Então, assim, não... É isso, respira e não pira. Tudo que a gente fala sempre, né? Exato. Renata, queria muito te agradecer. Eu que agradeço. Estou super feliz por você ter aceito o convite. A Renata é nossa ex-aluna aqui do UniBH. Então, é com muito orgulho que eu te recebo aqui de verdade. Te agradeço de coração por todo o ensinamento que você trouxe aqui. Eu que agradeço. Estou muito feliz pelo convite. Me sinto muito honrada. Saiba que você foi uma professora que me inspirou muito. Ai, tá vendo, gente? Que alegria. Bom demais. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Você queria deixar o seu contato, se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser marcar uma consulta? Meu @ é Renata Nunan. Então, só procurar lá no Instagram, entrar em contato pelo direct. Tem um link também que vocês conseguem ser direcionados para o WhatsApp. E me chama lá que a gente vai cuidar de você. Muito obrigada. Pessoal, então é isso.
Se ficou alguma dúvida ou sugestão, além de entrar em contato com a Renata, vocês podem mandar um e-mail para participe@bhfm.com.br ou entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é o @deborarodrigues.prof. E não se esqueça, UniBH, saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Um abraço e até o próximo episódio.